Eu não acho que tela seja saudável para criança. Criança menor do que 3 anos, 4 anos, não tem nem que saber que celular existe. Ela está conectando áreas sensoriais com áreas motoras. De certa forma, se comunicar adequadamente, pode ficar um pouco desenvolvida ou menos desenvolvida. Eu vou te falar, eu não acho que tela seja saudável para criança. Criança menor do que 3 anos, 4 anos, não tem nem que saber que celular existe. Sim, no mundo ideal, 14 anos. Por quê? Porque, primeiro, por causa dessa coisa de estar interagindo com o mundo físico. Uma criança de 0 a 3 anos, ela está desenvolvendo o que a gente chama de padrão sensório-motor. Ela está conectando áreas sensoriais com áreas motoras. Equilíbrio, entender o quão distante essa caixa tá, entender a textura disso daqui. Olha só. Tá. E para isso é preciso não ficar vendo uma tela, e aí a gente não tá falando necessariamente de interações sociais. O que acontece, por exemplo, imagina você vendo um programa de televisão, você conversa com a tela? Não. Então você pode até desenvolver uma boa capacidade de compreensão da linguagem, mas a parte de articulação, de formar frase, de certa forma se comunicar adequadamente, pode ficar um pouquinho... Faz sentido. Pouco desenvolvida ou menos desenvolvida. O lance deu produzir... Pôr no mundo mesmo, dar voz ao que eu tô pensando, é uma habilidade que pode ficar... Pode ficar menos estimulada. Sim. Certo? E isso... De novo, pode ser que tenha dados sobre isso, eu não tenho acesso a esses dados. Isso eu tô falando um pouquinho da minha prática clínica, da impressão que eu tenho. Então eu entendo, por exemplo, que nesse período de 0 a 3 anos, a criança tem que estar amassando papel, botando coisa na boca... correndo com a mãe, correndo atrás dela, explorando o ambiente, caindo, certo? Porque isso vai ajudar ele a integrar esses circuitos que estão amadurecendo ali, certo? E esses circuitos, eles têm um período de maturação. Depois, essa maturação não é tão fácil, certo? Esse desenvolvimento não é tão fácil. Então eu acho é uma janela de oportunidade. Então eu acho que é isso. Entendi. Certo? Então Então, nesse sentido, é uma vantagem que a nossa geração teve, porque vamos lá. Aparentemente, sim. Mas assim, isso, aparentemente, é verdade. Se a gente parar pra pensar, por exemplo, que 20 anos atrás era muito mais seguro brincar na rua, né? Então, hoje, interações sociais de crianças, elas acontecem majoritariamente na escola, quase que exclusivamente na escola, né? Então, significa que a gente acaba se encontrando numa circunstância que, de fato, as crianças terão mais essas habilidades verbais aí, ou de compreensão e não de execução, mais exacerbadas, né? Isso. Mas é aquilo que você falou, a gente não sabe em que medida isso é bom ou ruim. Vamos saber daqui a 20 anos. Vamos saber, mas... por exemplo, o fato da criança muitas vezes desde pequenininha ali ficar muito sentada olhando uma tela e às vezes não desenvolver. Cara, a criança tem períodos onde ela aprende a sentar, onde ela começa a levantar e cair, não consegue ficar. É importante ter de uma forma completa a exposição a esses comportamentos para que aqueles circuitos fiquem integrados. A criança está num cérebro muito plástico, ele é muito molenga, ele precisa de estímulo. Inclusive, se você... Às vezes, algumas crianças... A minha sobrinha foi assim quando nasceu. O meu sobrinho foi assim quando nasceu. Um olho tá, por alguma razão, nasce com uma disfunção e tem algum reflexo ali que está prejudicado, indicando que aquele olho está hipofuncional. O médico normalmente fecha o outro. Porque aí, como o olho não está recebendo luz, as áreas lá atrás não se desenvolvem tanto e esse aqui chega no mesmo nível de desenvolvimento e depois você abre. Então, se você priva, por exemplo, você deixa uma criança, digamos, isso não vai acontecer, né? Mas um exemplo. Você priva a criança durante 1 ano de entrar luz, a área do cérebro envolvida por detectar luz atrofia.
Cara, você precisa aprender a enxergar. Exato, você aprende a enxergar. Isso mesmo. O teu você aprende a ouvir, você aprende textura. Olha, cara, isso daqui, ele é pontudo. E os neurôniozinhos da ponta da sua mão começam a integrar isso e o teu córtex somatosensorial começa a hipertrofiar aquela região. Cara, então a criança, quando de alguma forma está sendo privada desses estímulos, contato com a grama, contato com massinha de modelar, encostar, rasgar, puxar, e tá ali parada, as regiões daquele cérebro, em teoria, não estão sendo estimuladas. Pode ter algum prejuízo no futuro, não sabemos. Olha só que interessante isso que Wesley falou, porque isso é muito importante. Primeiro, essa coisa de aprender a ver. Quando você nasce, a criança enxerga, mas o sulco calcarino, a área visual primária, ela não está organizada nas camadas de dominância ocular. Isso vai depender da estimulação da luz e da visão da criança. Agora tem uma coisa que é fantástica na visão e que as pessoas não se dão conta, que é a visão de profundidade. Porque, por exemplo, para ver cores você tem receptor, certo? Para ver formas você tem receptores, mas para ver profundidade você não tem receptores, você vai ter que construir essa visão de profundidade. A imagem na retina ela é plana, certo? Como é que o cérebro calcula a profundidade? Por dados pictórios, né? Então, por exemplo, a sobreposição, essa coisa está na frente da outra, o tamanho relativo, as linhas de fundo, a luz, sombra, certo? Mas também pela binocularidade. Ou seja, o ponto onde a imagem encosta no olho esquerdo é diferente do ponto que ela encosta no olho direito. E o cérebro usa essa diferença para calcular a distância que as coisas estão da gente. Isso tem que ser aprendido. E a criança tem que conectar. E para ela aprender isso, ela precisa explorar o mundo. Ela precisa alcançar esse copo aqui para conseguir fazer a relação entre o que ela o que o cérebro está enxergando, a diferença desses pontos, e o copo. E além disso, depois que a criança pegou o copo, primeiro, para pegar o copo, ela tem que ter uma noção de onde o copo está em relação ao braço dela. E quando ela levantar o copo, automaticamente, no momento de fazer essa execução desse comportamento, o cérebro dela está entendendo quanto de força ela precisa emitir para conseguir fazer com que o copo venha até a altura que ela deseja. Porque se ela fizer assim, ela vai levantar demais o copo. Se ela fizer assim, ela não vai conseguir pegar o copo. Você já viu É difícil, cara. Ensina um robô a abrir uma garrafa dessas. É uma trabalheira gigantesca, porque é muito difícil abrir uma garrafa dessas. O seu cérebro faz um cálculo absurdo para conseguir fazer isso aqui, ó. Primeiro, eu tive que pegar isso daqui. Segundo, não esmagar. Exato, não esmagar. Terceiro, eu tive que localizar, apertar o suficiente e ao mesmo tempo travar essa mão para roda, para ela não girar todo. É muita coisa, cara. E nisso o meu cérebro vai ativando alguns músculos e inibindo outros até eu conseguir levantar. Abrir isso. E ao abrir isso, tem que trazer ele também à boca. Eu não posso trazer aqui, não posso virar antes. É um cálculo absurdamente complexo. E a criança tem que aprender isso, cara. É tudo aprendido. Você não nasce sabendo. E a melhor forma que você tem de aprender é se expondo a essas coisas. Você já viu que criança adora jogar coisa no chão? Já viu criança 6 meses de idade, bota uma criança na cadeirinha, bota alguma coisa, ela joga no chão. Você bota de novo, o que ela vai fazer? Joga no chão. Porque é divertido pra caramba. Bom, a minha filha, ela era um pouco mais sacana que isso. Ela gostava de brincar na vila que eu morava, e aí ela chegava na varandinha aqui assim, pegava a chupeta, jogava lá embaixo. Papai, caiu. Vamos ter que pegar, né? Legal pra caramba. Ela vê o negócio diminuindo, a distância, o tempo que leva. É um cálculo infinito, certo? Se você for botar esse cálculo, que nem ele falou, para um robô fazer, são muitas coisas. E eu diria mais, se você ensinar uma criança a abrir isso aqui, também é difícil. Você pode dar instrução para ela, não vai saber, ela vai ter que ficar tentando e fazendo, e devagarzinho ela vai modelando o comportamento. É só pensar, quanto tempo a gente demora para aprender a caminhar, velho? 1 ano e pouco para aprender a caminhar. Não é fácil caminhar, hoje é fácil, mas a gente levou 1 ano e pouco para aprender. Então, assim, eu não sei o quanto que telas iriam impactar e tal, mas com certeza é preciso expor o organismo a uma série de situações, ao ambiente, para que ela consiga criar repertórios, né? E vocês acham que, do ponto de vista de doenças mentais, eu não sei nem se chama de doença mesmo, tipo TDAH, bipolaridade, esse tipo de coisa, você acha que estamos diagnosticando bem
esse tipo de coisa? Cara, diagnóstico de TDAH é difícil. É difícil, tem uma série de questões aí. Eu acho que qualquer diagnóstico, como ele falou, é difícil. E a outra coisa que a gente tem que pensar é que o diagnóstico de doença mental ele é evolutivo em alguns aspectos. Por quê, cara? Porque você chega lá no teu médico e fala, tô com esse problema. Beleza, teu médico analisa aquilo ali que você trouxe, pode pedir algum exame adicional, ele vai analisar os dados, eu acho que é isso. Daí você foi na segunda vez no médico, você já traz, mas eu também tô com dificuldade nisso, pronto. Ele já começa a pensar, pô, talvez não seja isso, talvez seja isso. Não ter um biomarcador é muito difícil para nós, cara.